É com uma grande honra que nós iniciamos esse projeto aqui. Que projeto é esse? Que nasceu no coração de Deus e hoje se materializou em nós. O Podcast é nada mais nada menos que é fé aplicada à vida real em todas as áreas da nossa vida. Seja ela no negócio, seja ela no casamento, seja ela na vida espiritual, na vida profissional, seja ela em qualquer área das nossas vidas. Aqui falaremos de vidas reais, histórias reais, aplicado de forma real. Aqui falaremos daquilo que Deus tem feito na vida daquelas pessoas que realmente têm uma história de vida a poder testemunhar. E você faz parte disso. Eu convido você a estar conosco para que a sua vida venha também ser transformada pelo poder de Deus. Aqui nós iremos aplicar princípios bíblicos, princípios cristãos, porque aqui o Podcast é do altar à vida real. É um projeto que Deus colocou no meu coração para poder executar aqui. Um projeto não para benefício próprio, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Iremos trazer aqui convidados que glorificam o nome do Senhor, que têm histórias de vidas reais, que têm testemunhos reais e que possa ajudar o próximo. A intenção aqui é pregar a palavra, é trazer o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, que cura, que traz libertação e que traz uma nova expectativa de vida para nós. E aqui eu quero falar para vocês o que é o Podcast. Kai, que palavra é essa? Abreviação do meu sobrenome. Número 3, que remete à Trindade Divina. E remete também a 3 pilares do podcast. Cristo como base, aplicação à vida real e evolução que gera resultado e deixa legado. Essas são as bases do podcast. E novamente é uma honra estar aqui com vocês para transmitir aquilo que está no nosso coração, que Deus colocou para a sua vida. Produção, roda a vinheta. E para iniciar a nossa aqui entrevista de estreia, quero deixar um breve texto aqui para vocês, tá? Existe uma diferença entre viver um momento espiritual e construir uma vida espiritual. O Podcast nasceu com 3 pilares. Cristo como base, aplicação à vida real e evolução como resultado que deixa, na verdade, um legado, né? Porque fé que não pratica virou um discurso. E hoje nós vamos falar sobre liderança fora do palco, sobre fé fora do culto e sobre maturidade dentro de casa. E aqui, nada mais, nada menos, que eu quero apresentar o meu grande convidado dessa noite, meu pastorzão João Paulo. Amém, irmão. Seja muito bem-vindo, pastor. Tamo junto aí. Amém. Pastor João Paulo, né? Meu grande amigo, Vamos porém, lá. pastor João Paulo graduado em letras e teologia. Isso aí. Que honra. Um dia eu chego lá, pastor. Ou seja, formação na área da linguagem e formação bíblica ministerial. Supervisor de setor e coordenador de projetos eclesiásticos. Pós-graduado em supervisão escolar. Meu Deus. E que trabalha com gestão educacional e também novas tecnologias na educação. E professor da rede estadual do Rio de Janeiro. Ele é casado com a Elaine Souza. Isso aí. Irmã Elaine, pô, maravilhosa, mulher de Deus. Pai do Miguel Ângelo, que tem um nível de autismo moderado. Uhum. E o João Gabriel, né? Tem um Sim, nível sim. de autismo bem severo, bem elevado. Porém, a gente vai falar um pouco aqui sobre a sua trajetória. E hoje a conversa não começa com o diagnóstico, começa com a grande liderança aí, que é aplicada na vida real. Amém. Vamos Show lá. de bola, pastor? Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: que onde a fé de vocês foi mais provada no ministério? Foi dentro do ministério ou dentro da vida, dentro de casa? Assim, agradecer, né, primeiramente, né, estar aqui com Sim, você sim. pelo convite, né, é uma bênção estar aqui conversando, crescendo juntos aqui, né, mas a fé, ela é provada nesses desafios da vida, né, que são apresentados nas dificuldades. A fé, ela precisa ser aplicada na tempestade, né,
nas dificuldades. Sim. Como você falou aí, não é só estar ali à frente, né, de um trabalho, né, das luzes, nos bastidores, em casa, nos desafios da vida, na escassez, né, quando você busca algumas coisas e as coisas não dão certo, ali a fé precisa ser provada e aprovada, né? E nós temos esses desafios aí, como você já citou, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo, e assim nós vivemos, né? Debaixo do controle de Deus, debaixo da direção de Deus, entendeu? Deus sempre tem um desafio. Eu sou professor, né? E de tempo em tempo a gente aplica uma prova para o aluno. Então o Eterno também, para nos levar a crescer, sempre ele permite uma prova. Com certeza. Aí você tem que estudar, né? Você tem que estudar a palavra, crescer, Como entender. passar na prova sem... É isso aí. Você tem que crescer naquilo que Deus está permitindo você viver. Porque a partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor, tudo que acontece é debaixo da permissão do Senhor. Correto? As coisas boas e até as coisas difíceis. É verdade. E se Deus permitiu uma tempestade, significa que nós precisamos aprender com a tempestade que Deus manda. Elas são pedagógicas, né? Elas são educativas. Então, quando você aprende a lidar com as adversidades, você cresce. Amém. Cresce em intimidade com Deus, cresce em maturidade. Então, assim, na nossa vida a gente enfrentou, enfrenta e vai enfrentar enquanto estivermos aqui muitas provas no dia a dia. E nesse dia a dia a gente precisa aplicar fé. Sim, sim. Glória a Deus. Na verdade, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso aí. Vamos falar, assim, acredito que o Senhor tem abertamente falar sobre isso, sobre esse assunto. Na verdade, falar de uma forma que poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm esse contato e sabem o que realmente acontece no dia a dia. Na verdade, o seguinte, o que significa liderar uma família quando a vida foge do controle? Você precisa confiar no Senhor e pedir sabedoria. Ser uma base forte ali pro seu lar. Porque a família segundo Deus, o Senhor chama o homem para ser uma base forte emocional, uma liderança, né, guiar o lar. E quanto mais você se agarra em Deus, mais força você tem para enfrentar as adversidades da vida, né? Então, para mim, o segredo é isso. Quando a coisa está muito difícil, nós precisamos ir muito em Deus, orar, buscar, entender, né, a vontade de Deus para nossa vida, colocar um louvor. Nem tudo vai ser na hora que eu quero, né? Porque até mesmo se a nossa relação com Deus for ligada só a ter, nós vamos tratar Deus como um McDonald's. Sempre eu vou e quero alguma coisa e volto. Se eu chego até lá e não tenho a resposta... Como algo descartável, vamos dizer assim? Descartável, um consumismo. Sim. Então, mas a nossa relação com Deus ultrapassa isso. Correto. Ultrapassa o receber. Fica muito nessa questão do raso, né, pastor? É isso aí. Acho que a questão do profundo você consegue dar continuidade, se acessar e querer continuar estando ali fazendo, né? Perfeito. Então, assim, muitas pessoas chegam até o evangelho e depois se afastam porque veem Deus como se fosse um dono de um mercado que você chega lá e ele vai te dar tudo. Mas a nossa relação com Deus não é essa, é de pai, né? E o pai, ele tem uma dinâmica com o seu filho. Então hoje nós precisamos confiar em Deus, porque ele está no controle de tudo. Tudo que acontece está debaixo do controle dele. É fácil falar. Sim. Viver que é o desafio. Essa é a questão que a gente está falando aqui sobre a fé aplicada, né? No dia a dia, onde ninguém está vendo. As situações ali, no privado, junto com a família. Sim. Aí temos o amigo Espírito Santo. Ele tem ajudado muito o senhor? Muito. Tem ajudado a família? Muito. Rapidinho, como o senhor falou sobre a questão do Espírito Santo, eu queria entender qual é a conexão e o que o Espírito Santo ele auxilia e ajuda, tanto dentro da questão em geral, mas a questão espiritual dentro da família. O Espírito Santo, ele nos orienta. Sim. Ele nos dá força, ele nos guia. Assim, às vezes a relação marido e mulher tem seus desafios. Sim. Mas quando você escuta a voz do Espírito, ele vai te ajudar a vencer os desafios. Porque cada um tem um jeito. Tem os temperamentos e as diferenças, né? E a gente sempre brinca. Um gosta de arroz, outro gosta de macarrão. Correto? Isso aí, então, isso aí você fala muito lá na igreja. A situação que o esposo gosta, a esposa não gosta, e vice-versa. Tem que aprender a ceder. Casamento não é eu, fácil, é nós. Isso aí, é fácil. Não. Por isso que tem um amor. Mas o amor vai te levar a ceder. Amém. Entendeu? Um gosta de arroz, outro gosta de macarrão. Entendeu? Eu não gosto de macarrão. Vai ter que comer um pouquinho, varão.
Vai dar um glória a Deus. E a minha esposa, eu sempre conto isso lá na igreja lá. Minha esposa gosta muito de café, né? Sim. E Apaixonada aí, por café. poxa, amarra em café. E aí eu não gostava, não era fã. Mas eu vi que ali era uma forma de uma conexão com ela. Entendeu? A gente tomar café junto Sim. e tal, ter aquele momento de conversar. E aí eu me aproximei mais dessa questão, utilizando aquilo como uma ferramenta da gente se aproximar. Hoje eu faço café, e ela gosta de café com leite, eu faço café com leite, e ali ela fica feliz, né? Uma forma de a gente ali criar uma boa conexão. E agora não é só café com leite, tem que botar canela. Eita. O mistério é grande, isso, varão. Vai só aumentando. Vai só Era aumentando. café, depois agora café com leite, canela, depois Eu um pãozinho penso. de queijo, né? Isso aí, um pouco de cada. Mas quando você ama, essas coisas não são uma barreira. Sim, sim. Entendeu? A diferença, ela pode ser uma força para o casal. Porque o quebra-cabeça, ele se une pela diferença. Sim. Não é pela igualdade. Mas você tem que estar disposto a conviver com a diferença. Correto? Sim. Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito. Mas isso pode ser uma força. Agora, quando não há uma maturidade ou não há um entendimento do que é casamento, aí as coisas começam a sair do eixo devido às diferenças. Mas quando o Espírito Santo reina nos nossos corações, ele nos ajuda, porque ele traz a verdade do que é o casamento. Sim, correto. Então, no meu relacionamento com a minha esposa, quando eu olho para ela, o Espírito Santo fala, ela é filha do rei. Sim. E no coração da minha esposa, o Espírito Santo fala, ele é filho do rei. Então, Tem um autocuidado maior do que o normal, né? Então, quando meu relacionamento com ela, minha vida com ela, glorifica a Deus. Sim. É tanto que a palavra diz, não adianta você orar se você não tem uma convivência dentro do teu lar que a oração vai bater e vai voltar. Sim. O leito precisa ser mácula. Então, a relação horizontal vai determinar também a vertical. Sim. Se você tem uma boa comunhão com a sua Uma esposa, liga na outra, né? vai ligar a outra. Não tem como você ser cheio de Deus e não ter um bom relacionamento com os seus. Porque alguém cheio do Espírito Santo vai amar. O próprio João vai dizer isso na sua carta. Sim. Né? Vai trazer essa verdade. Não, eu amo a Deus, eu odeio meu irmão, você é um mentiroso. Sim. Isso também se aplica na esfera do lar. Então alguém cheio de Deus, primeiro que ele vai ter o quê? Uma humildade. Reconhecimento, né? Vai reconhecer. E com isso, o lar, ele vai se tornar um lugar feliz. O problema não são as diferenças. O problema não é a escassez. O problema é que existe alguém que precisa ocupar o espaço no nosso lar, que é o Espírito Santo. Sim. Quando ele está dentro do lar, a tempestade pode vir. A dificuldade pode vir. Mas nós vamos ultrapassar. Amém. E o casamento vai crescer. Em comunhão, em propósito e em parceria. Porque um casamento que não alcança essa escada de parceria, ele vai fracassar. Sim. Nós não estamos brigando entre nós. Nós somos parceiros em um propósito eterno aí do Senhor. Amém. Glória a Deus, pastor. Assim, na verdade, essa questão do casamento, ele é fundamental, ter um casamento consolidado na palavra, claro, e também na questão do Espírito Santo auxiliando. Ele é a coisa principal para que tenha uma caminhada com a fé realmente aplicada ali no dia a dia? Sim, O casamento, assim, ele tem essa importância na caminhada cristã? Total, porque um casamento sólido, ele vai te dar força. Porque é muito ruim você chegar em casa e não ter paz. É muito ruim você chegar em casa e não sentir alegria. Às vezes você pode ter muitos desafios do lado de fora, mas quando você chega em casa, sua casa é um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de comunicação, aquilo refrigera a sua alma. Então, assim, não tem sucesso sem um ambiente bom, né? Sem uma família abençoada. Então, família é a base de tudo. Por isso que nós precisamos honrar, precisamos investir, precisamos crescer, né? E aplicar. Sim, amém. Né? Os princípios da palavra, o quê? Na família. Sim, sim. Entendeu? E eu digo aqui, para quem está nos assistindo, para quem de repente está dentro de um relacionamento que não está legal, se você buscar o Espírito Santo, se você se moldar a palavra, seu casamento vai receber o reflexo disso e você vai ser alguém muito próspero no seu relacionamento. Amém. Glória a Deus, pastor. Assim, outra coisa também, que eu queria até abrir um parênteses aqui antes de a gente continuar, que o Podcai, né? Perfeito. Tem ali o Cristo como base, a aplicação à vida real, que a gente já está falando aqui sobre a aplicação dentro da família, e o de evolução, que gera um resultado que é o que? Esse crescimento, essa transformação.
essa superação e que deixa um legado. A gente vai falar sobre isso aqui Perfeito. conforme o tempo. E tem um texto que o Senhor colocou no meu coração que vai ser o texto base, não só da nossa conversa, porém o texto base do podcast, que é Tiago capítulo 2, versículo 17, que diz assim: a fé sem obras, Ela é morta. em si ela é morta. É. Então ela faz alusão, de fato, Sim. uma fé que é só discursada, Sim. mas uma fé que não é aplicada. Com O que o certeza. senhor está falando aí é sobre uma fé que é aplicada no privado onde ninguém está vendo, correto? Perfeito, Amém ou não amém? Perfeito. Porque dentro do lar não tem como tu usar máscara direto. Uma das coisas que mais Jesus bateu foi na hipocrisia, né? Sim, verdade. Pessoas que tinham aparência, mas não tinham essência. Então, Religiosidade, a né? religiosidade vazia. Sim, Entendeu? Então, dentro do lar, não tem como você fingir. Você revela quem você é. Então, por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque por mais que alguém não queira admitir, todos nós temos algo que atrapalha muito o relacionamento chamado orgulho. Eu penso que o orgulho é como aquela grama no jardim que atrapalha, vai crescendo, matando tudo, sim. que o orgulho te leva ao egoísmo. E egoísmo e família são coisas assim antagônicas, né? Não tem como você viver bem em família sendo egoísta. Sou eu que quero. Não somos nós. Sim. O nós vem antes do eu. Então, quando o Senhor tá, ele vai tirando esse orgulho, vai tirando essa religiosidade vazia e vai te levando a crescer. Amém. E família é lugar de aplicar a palavra, né? De viver. A convivência vai revelar se realmente nós somos discípulos do Senhor ou somos como aqueles fariseus que tinham aparência, mas não tinham essência, né? Como aquela árvore que pode ter muitas folhas, mas não tem fruto. E o que o Senhor quer? Fruto. Amém. Quando o Senhor passa pela nossa vida, Ele espera fruto. Então, assim, a ação do Espírito Santo vai nos levar a ter uma espiritualidade que vai nos levar a ter um relacionamento melhor, crescer, um relacionamento maduro, que vai frutificar, trazendo alegria, compreensão, e assim vamos continuar na jornada. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória. Que conversa edificante já de início, né? Amém. O Espírito Santo tá fluindo aqui no nosso meio. Eu queria entrar aqui, né? Dentro dessa caminhada de liderança, né? Veio algo que mudou completamente a rotina da família. Foi. O senhor tem quanto tempo de convertido junto com a irmã Elaine? E depois de quanto tempo na caminhada que o senhor teve as crianças, o Miguel, o Gabriel? E quando isso foi diagnosticado? Porque vocês tinham uma vida antes. Sim. Tinha uma vida antes e tem a vida durante. Sim. E o após e até o momento. Então, como foi isso? Essa questão, a vida de vocês antes e depois de ter recebido o diagnóstico, como é que foi? Eu conheci o Senhor através da rádio. Sou fruto da rádio, da pregação da rádio. Porque lá em casa ninguém era da igreja, assim. Na minha família, assim, Tem muito ninguém. tempo isso? Foi no ano 2000 que eu me batizei. 26 anos? 26 anos. Quase ontem, hein? Quase ontem. Eu comecei a assistir a rádio, por acaso. Porque hoje você tem o celular, né? Você tem Instagram, claro. tem uma série de coisas. Mas antes era rádio, né? Tu esperava a música passar pra tu gravar ali, era a dinâmica outra da vida. Sim. Então, começou a surgir um vazio muito forte no meu coração, uma angústia. E aí, eu falei, poxa, eu vou ouvir música. Aí eu comecei a escutar uma rádio evangélica. Comecei a escutar. E ali naquelas pregações eu entreguei minha vida a Jesus. Ninguém era. Assim, meus pais, meus irmãos começaram a estranhar aquilo. Sim, era quantos irmãos assim na época? Eram 4. 4 irmãos? 4 irmãos. Contando Mais com o novo, comigo. No caso, o senhor mais 3. Isso, Entendi. perfeito. E aí ninguém entendeu nada. Você tinha uma vida totalmente... totalmente... totalmente longe do Senhor, mas totalmente mesmo, longe do Senhor. E ninguém era da igreja. Sim. Ninguém caminhava, ninguém buscava, mas eu conheci o Senhor através da rádio e eu comecei a caminhar. E ali, ninguém entendeu nada, porque também na família eu fui um dos primeiros a caminhar, né? E depois de mim, graças a Deus, várias pessoas se converteram, né? Estão no Senhor. Enfim, ali eu comecei aquela jornada ali com o Senhor. E aí eu conheci a Elaine na igreja, entendeu? E a gente casou. E casamos em 2008. E aí, cheio de projetos, cheio de planos. Em 2009 nós tivemos o nosso primeiro filho, o Miguel. Hoje o Miguel Entendeu? tá com quantos anos? O Miguel tá com 16. 16 anos. Poxa, 16, passa rápido, né? Quase ontem. E também foi uma luta, porque minha esposa, ela não podia engravidar. E aí o sonho dela sempre foi ser mãe. Sempre foi ser mãe.
E aí ela foi no médico, o médico falou, pra que você quer engravidar? Você vai engordar, vai ficar cheio de estria, tal. Ela falou, não, meu sonho é engravidar. E aí começou a passar mal, fez exame e tal, gravidez, bênção pura. E aí com 7 meses de gravidez, a pressão dela subiu assim, disparou. Mais de 20, aí internou ela. Caramba. Ela ficou 7 dias internada. Aí teve o nosso filho, né? Prematuro. Meu filho nasceu com 1,4 kg. Ele cabia dentro de uma caixa de sapato. Caramba. Cabia... Literalmente mesmo. Dentro da caixa de sapato, se botasse ali. Ele nasceu muito pequenininho, muito pequenininho. Dentro do berço dele, a gente botava o banheiro. E dentro da banheira, botava um monte de cobertores. Pra poder deixar ele mais E aí ela ficou 7 ou 10 dias internada. E o Miguel nasceu. E o Miguel ficou 40 dias internado. Ficou lá na incubadora lá. E foi um tempo de muita provação. Porque naquele período ali, muitas crianças morreram. E eu lembro disso, porque isso foi marcante. Quando eu fui... A gente visitava ele todo dia pra botar o leite na sonda. Sim. E aí começaram a furar ele por várias partes do corpo. Mas isso dele. era diariamente lá? Diariamente, no hospital. Ficou 40 dias lá. E aí um dia eu fui conversar com a médica, que ela nos chamou no domingo de tarde. Nunca mais eu esqueci disso. Ela falou pra mim, pra Elaine, assim, não crie esperança, porque o pulmão do seu filho é muito fraco. Ele pode não aguentar. No mesmo tempo que aquela médica, dentro daquele conhecimento que ela tinha, falou aquilo, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Eu tenho a última palavra. Eu lembro que eu segurei a Elaine, que a Elaine quase desmaiou. Mas daí a importância de você ter uma base com o Espírito Santo dentro do seu lar. Glória a Você Deus. vai ser uma base ali, firme ali. Eu falei, não, Elaine, o Miguel vai sair disso aí. E quando deu 40 dias, ele saiu, começou. Assim, a jornada com ele foi crescendo, desenvolvendo. Tal. E aí as coisas entraram no eixo. Sim. E aí, mais ou menos 3 anos depois, a Elaine engravidou de novo. E aí veio a segunda gestação. Tudo bem. E aí, o João Gabriel, nosso segundo filho, ele começou a demorar, a engatear, desenvolver, né? A desenvolver. Tudo que a parte cognitiva de desenvolvimento, ele demorou. Não falava. E aí, a gente começou a ficar preocupado. Não tínhamos nenhum tipo de conhecimento, né, acerca dessas questões. E aí, um dia, nós levamos ele num médico. O médico falou, esse menino é autista. Eu falei, não, meu filho é autista? Eu não sei nem o que é autismo. Eu falei, esse menino é autista. E aí a gente começou... Porque assim, quando você tem um filho autista, do início você não quer. Tem essa rejeição? Tem. Essa rejeição é generalizada, pastor, ou é selecionada? É assim, você não sonha que você vai ter um filho nessa condição. E quando você começa a perceber algumas coisas, sim, você começa a querer rejeitar, negar. Correto. Aquela condição. Fingir que não tá vendo. Fingir que não tá vendo. Isso aí nada a ver com a coisa da sua cabeça. Isso aí não. Deus vai assim curar. Isso do que tá falando não faz sentido. E aí o que acontece? A criança vai crescendo, sim, e vai apresentando, né, toda a questão do autismo. E aí a nossa vida muda. Entendeu? A nossa vida muda por quê? Porque a sua rotina não pode ser mais a mesma de uma criança típica. Criança atípica, ela apresenta muitas condições. E aí a gente começamos a encarar de frente. Com o Espírito Santo ajudando, encorajando, entendeu? E aí a gente começou esse processo de tratamento com ele. Sim. Entendeu? Foi muito difícil no começo. Aceitar é muito difícil. Sim. Né? Você falar, poxa, agora o meu filho vive dentro dessa condição. Sim, só um momento. Uhum. Essa questão do Miguel... Você ouviu antes, junto, foi depois? Foi depois. Porque o Miguel mais velho tem 16 anos. Isso. Gabriel hoje tem tá 13. com 13. A diferença de 3 anos, né? Uhum. Aí, no caso, o senhor recebeu o primeiro diagnóstico... Do João Gabriel. Por quê? Porque como o autismo dele é severo, sim, ele demorou muito pra falar, andar, enfim. Consegue identificar mais. E aí a gente começou a identificar. E quando a gente começou a identificar no mais novo, a gente viu que o mais velho tinha algumas questões dessa. Porque o autismo, ele é chamado de espectro. O que é o espectro? É uma gama de condições que a criança apresenta. Tem uns que não gostam de abraço, tem outros que gostam de abraço. Tem uns que não são verbais, tem outros que são verbais. Então o Miguel, ele tem o autismo no suporte, né, mais leve, que a gente chama, que era o antigo Asperger. Sim, sim. Então assim, ele desenvolve na escola super bem. A dificuldade dele é mais o TDAH,
e outras questões mais leves. Sim, sim. Então, em virtude disso, a gente não conseguiu perceber antes. Só depois, com o mais novo, que a gente começou a parar e entender um pouco mais. E aí a gente, quando descobriu, fechou o laudo do mais novo, a gente percebeu também que o mais velho apresentava algumas questões. Questão sonora, barulho. Até porque, né, tudo pastor, o isso. senhor começa a aprofundar sobre o assunto, Uhum. começa a entender, né? Uhum. Entendeu daquele que era mais severo e o Isso. comportamento do outro que era mais moderado, conseguiu linkar isso aí e ver qual que realmente Nos era. ajuda muito, assim, eu digo, que é o Senhor. Sim, Por quê? Porque você vai criando uma maturidade que você para de questionar. Porque no começo, por que eu passo por isso? sim. Poxa, eu sou uma pessoa boa. Essa pergunta é uma É, pergunta geral, né? Até minha mãe ficava arrasada, né? E ela falava assim, poxa, o meu filho é uma pessoa do bem, ele tá passando por isso. Poxa, minha mãe ficava arrasada. E depois você para de perguntar o porquê e você começa a orar para entender o para quê. Não é mais forte. porquê. Não é mais porque eu estou passando isso. Mas para quê, Senhor? Qual o motivo? E a partir daí você cresce. Amém. Dentro dessa condição é assim. Existem cálices que ninguém quer beber. Existem situações que ninguém quer passar. Mas quando eu vou na palavra, eu olho Jesus. E ele ali no jardim, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Então, existe cálice que eu não quero beber, mas eu tenho que beber. Amém. Quando eu olho Paulo, um homem extraordinário, porque Paulo foi assim, ele foi evangelizado por Jesus no caminho de Damasco, ele foi discipulado por Jesus, Privilégio. gigantesco. A Bíblia diz que a sombra dele curava pessoas. Glória a Deus. Ele foi o maior evangelista que teve aí, o maior apóstolo, um cara extraordinário, curas, sinais, coisas lindas. Mas ele também teve um espinho na carne, que ele pediu a Deus, para Deus tirar. Deus falou, não, Paulo, você vai ter que passar por isso. Então, quando eu me deparo na Bíblia com pessoas justas, pessoas que viviam a vontade de Deus, mas mesmo assim elas enfrentaram grandes lutas, aquilo traz paz ao meu coração. E aquilo traz um contentamento. E eu começo a falar, Senhor, só me dá força. Amém. Hoje, na situação do meu filho, existem dias de muita crise. Não é fácil. Quem fala que é fácil é porque está mentindo. Existem muitas pessoas que ganharam visibilidade com o autismo. Não que ajudaram o autismo. Existem clínicas que prometem entregar um tratamento, mas não entregam. Você acha que Só romantizam propaganda. bastante? Romantizam uma situação que é muito difícil. Sim. Muito difícil. Dizem que a tensão de uma mãe, de um pai autista é como de guerra. Porque você sempre fica naquela apreensão de algo acontecer. Sabe? De alguma coisa desvirtuar ali, ele entrar em crise. E aí você fica naquela tensão. E vai acontecer. E muitas vezes vai acontecer. E às vezes você começa a aprender a lidar com a crise. Sim. Porque no começo você não sabe. Mas depois de um tempo você começa a lidar. Ficar a noite sem dormir. Entendeu? Revezar. Tem noite que, né, muitas vezes, num período de crise, minha esposa dorme numa noite, eu durmo no outro, e a gente fica acordado. E assim a gente vai levando. Esse é o desafio. O muito difícil também é que às vezes você romantiza uma vida que você não tem. Sim. E às vezes você quer sempre viver algo que você não vive. Você tem que aprender a viver o que você tem que viver. Isso que eu aprendi na vida. Eu não queria que meu filho fosse nessa condição, não. Mas então eu vou me adaptar a isso aqui. E dentro disso aqui eu vou avançar. Sim. Que é a história da minha esposa. Ela, quando pegou os laudos, ela viu aquela situação, ela começou a estudar. Sim. Começou a fazer pedagogia, começou estudando sobre autismo. Na verdade, o autismo fez ela ter a tendência de estudar para uma faculdade, para poder entender melhor do assunto. Sim. Mas que ela só fez uma faculdade? Como é que O foi? que acontece? Ela começou pedagogia, começou a fazer. Entrou numa escola Sim. como estagiário, foi contratado pela essa escola, começou a crescer muito nesses estudos, fez pós-graduações, psicopedagogia, né? Ela tem bastante capacitações nisso, e fez agora educação física, que ela quer trabalhar com essa questão do movimento. Sim. Porque uma dos resultados do autismo é o enrijecimento muscular. Então ela quer trabalhar com movimento, né? Psicomotricidade. Então ela cresceu muito. A Elaine hoje desenvolveu demais assim, tem um conhecimento, tem uma experiência, ajuda outras mães, né, a atravessar essa situação, essa fase do luto. Isso é muito lindo, né? Porque
a criança sofre quando a família rejeita. Não busca tratamento, não busca uma condição melhor. Mas quando a família ultrapassa essa fase e começa a entender que a partir de agora ela tem uma missão, ela tem um propósito, aí abraça, não tem vergonha, entendeu? E a gente começa a levar. E a partir daí a gente cresceu muito como ser humano. Sim. Né? Os meus filhos, e o autista ele é muito sincero, ele é muito simples. Sensível, né? né? Ele é sensível, entendeu? E você começa a olhar a vida a partir da perspectiva dele. Não é material, ele quer um abraço, ele quer presença. E no final, o que mais importa é isso. Né? Ninguém vai levar nada daqui. É verdade, pastor. Nem a roupa. Eu nunca vi mudança em enterro. Ninguém leva nada. A gente vai o quê? Abraçar, sorrir e celebrar. Então, com o autista, você aprende muito isso, essa sinceridade e essa simplicidade em relação à vida. E daí a gente foi amadurecendo, crescendo, aprendendo mais, ajudando outras famílias. E estamos aí. É fácil? Não, não é fácil, não. É algo tranquilo? Não é. Mas nós, com a força do Espírito Santo, nós estamos vencendo, nós estamos progredindo, né? Desenvolvendo. Porque assim, depois que você tem um filho autista, sua dinâmica muda. Eu não posso simplesmente chegar, pegar o João Gabriel e ir para um local, um shopping lotado. Não vai dar certo. Então, quando eu tenho que ir o quê? No momento que está vazio. Então, eu aprendo a lidar com ele. E a rotina ela é aplicada da forma relacionada a ele. E isso me ajudou a lidar com pessoas também. Sim. Porque cada pessoa tem uma dinâmica. Então, a experiência com meu filho me ensinou a lidar com vários tipos de pessoas. Então, assim, como ser humano, eu cresci demais. Né? Com essa condição. Eu e a Elaine, a gente amadureceu, avançou. Estamos aí, né, estudando, crendo que o Senhor tem bênçãos, né? Vivendo o propósito de Deus, vivendo esse chamado de Deus aí, vamos adiante aí. Amém, glória Deus a Deus. É bom demais. Meu Deus, coisa linda demais. Leva ele pra igreja, ele pula, celebra. Não, pipoquinha, né? Pipoquinha, né? Pensa em alguém que ama a palavra. Todo dia ele assiste culto da igreja. Ele bota no YouTube. Mas Gabriel? todo dia, é o Gabriel. Todo dia verdade, ele coloca. Ambos, né? Ambos são muito... o Miguel também. O Miguel, ele assim, muito assíduo na palavra do Senhor, né? Conversa com ele assim, ele entende mesmo da palavra. Ele não consegue só ler ali, como ler muito bem, mas ele consegue interpretar aquilo que está sendo falado. Sim. Você, todas as vezes, já viu o senhor pregando, assim, que ele acabava o culto, ele dava o feedback dele ali da mensagem, muito legal. O senhor falou sobre essa sensibilidade, essa questão de eles ter essa percepção, muito sinceros. E a questão também, a inteligência deles é muito aguçada, né? Assim, pastor, eu queria fazer uma outra pergunta. O que ninguém fala sobre criar filhos autistas? A gente falou sobre romantização. Sim. Que muitas pessoas romantizam essa questão do autismo. Mas o que as pessoas não falam sobre criar filhos autistas? Eu acho que não fala muito dessa questão da dificuldade, né? Dessa mudança. Porque, assim, vamos dizer, entre 80% e 90% dos pais abandonam lá, aí ficam com as mães, né? Boa parte dessas crianças, elas ficam por causa da mudança da rotina, né? Então, assim, o que não é muito falado é o desafio diário. Por exemplo, quando meu filho fala uma palavra nova, eu celebro. Às vezes dá vontade de chorar. Quando ele fala uma palavra nova. Ele tá com 13 anos e quando ele falar alguma coisa... Outro dia ele falou, é isso aí, pai, eu vou querer isso. Eu falei, meu Deus, ele nunca tinha falado isso, cara. Ele nunca tinha falado algumas coisas assim. E às vezes eu tô falando com você, ele fala, pai, quem é? O Gabriel Caetano? E ali é uma alegria, né? De ver cada vez mais ele fala uma palavra, ele desenvolve. Então essa é a nossa jornada aí, entendeu? A gente fala isso, a gente não... Às vezes eu evito de falar algumas coisas que as pessoas ficam... Tem que ter pena, não é não, amados? Cada um tem uma jornada. E a gente tem a nossa jornada, outros têm outras jornadas na vida, e assim a gente vai indo. Mas isso não nos tira o sorriso, a alegria do Senhor. Ah, porque Deus permite isso? Eu não sei, meu amado, nem vou perder meu tempo com isso. Uma coisa eu sei, cada dia mais eu vou me fortalecer no Senhor, e nele nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, pastor. Coisa linda. Assim, a gente tem visto, né?
Por que essa questão do podcast aqui, né? A gente falar sobre isso, sobre esses assuntos. São assuntos que as pessoas muitas vezes não têm acesso. Perfeito. Porque romantizam não só o autismo, mas todas as áreas. E acabam acreditando naquilo que estão romantizando e Perfeito. não conseguem ter acesso ao que realmente é a realidade daquilo ali. E assim, eu queria fazer uma pergunta pro senhor bem, assim, direta. Pode. No sentido de que há uma rejeição. Hoje o senhor é pastor, né? Sim. Pastor local da Igreja Batista Nova Filadélfia. Encomenda do Soares. Pastor auxiliar também na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso. Seu braço direito hoje do nosso pastor Ailton, né? Mas assim, o senhor tem 2 filhos autistas. Que é o Miguel e o Gabriel. Tem uma grande rejeição ou não dentro da igreja? O senhor tem essa questão dessa rejeição dentro da igreja? O que acontece é que algumas pessoas têm uma ideia de culto. E aí você tem uma criança autista que o culto para elas é um movimento. O culto para elas é celebrar, é emitir sons. Então, quando essa criança está ali no culto, emitindo sons, pulando, igual meu filho, cantando, celebrando da maneira dele, aquela pessoa acha que existe apenas uma forma de culto, ela não gosta. Mas eu tenho convicção que se Jesus estivesse aqui, ele ia estar celebrando com aquela criança. Porque o evangelho é inclusivo. Nunca alguém incluiu tantas pessoas quanto Jesus. Pessoas com deficiência, pessoas com dificuldades, e ele chamou para perto. Então, assim, a igreja, ela precisa manifestar o amor de Deus. Mas do que forma? Então, nessa situação do autismo, é um termômetro para observar como está o amor da igreja. Porque se eu tenho uma criança nessa condição, um adulto, um jovem, enfim, de uma condição atípica, e a igreja quer excluir essa pessoa, significa que essa igreja ela está muito longe do amor de Deus. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos, como diz a palavra, carregar as cargas um dos outros. Então, cada um vai ter uma forma de culto. Então, muitas das vezes, quando a gente fala igreja, a gente precisa ter cuidado, porque são pessoas. No mesmo ambiente que alguém faz cara feia, nesse mesmo ambiente, existem pessoas que estão orando por você. Lá em Jardim Paraíso, quantas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, eu não entendo nada disso, mas estou orando por você. Pô, isso é tremendo demais para uma família. Sim, claro. Pô, pastor, eu não sei mexer nisso não, mas eu oro pro Senhor todos os dias. Pô, isso te dá força. Isso faz o quê? A igreja crescer e avançar. Amém. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por muitos corações. Muitas pessoas que me deram força. Existem pessoas que falam, cara, faz, mas aí é com elas. É ela e Deus. Entendeu? O termômetro sempre é o amor. Então, se alguém olha para uma pessoa atípica e manifesta uma exclusão, significa que ela está muito longe do eterno. Está muito longe do eterno. Porque se você não tem uma vida de culto, você não vai ter um culto ali para o Senhor. Entendeu? Então, assim, eu penso dessa maneira. Isso é mais um termômetro para sondar o coração da igreja. Todos nós precisamos crescer no aspecto da inclusão, né? A igreja de Cristo, ela tem que incluir, ela tem que trazer para perto, e nós precisamos aprender a lidar com vários tipos de pessoas, para que elas também possam ter acesso à palavra do Senhor, elas possam crescer no Senhor. A igreja não é uma pequena faixa de pessoas, né? Ela está aberta para incluir várias pessoas. E quando não há amor, quando não há esse amor ao Senhor, infelizmente essas coisas acontecem, né? Notícias ruins de pessoas que são excluídas. As famílias atípicas, elas somem da igreja em virtude disso. Já temos várias pesquisas que mostram isso. Essas famílias eles saem somem por conta da rejeição? Sim, da rejeição. Porque, enfim, não conseguiram ter algum tipo de... Não podem assistir o culto. Entendi. Por quê? Porque alguém faz uma cara feia, alguém trata de uma maneira ruim. E o que aquela família faz? Ela some. Será que estamos glorificando a Deus nisso? Eu acho que a gente precisa parar e analisar, né? Qual a nossa ideia de culto? Poxa, a criança está fazendo um som, está fazendo um movimento, é a forma que ela tem de exaltar o Senhor. É a forma que ela tem de glorificar. Então eu, como igreja de Cristo, preciso ter paciência. Não, minha ideia de culto, eu fico sentadinho ali em silêncio e tal. Mas se o outro tem outra maneira, a gente precisa ter uma paciência, a gente precisa ter esse amor em relação ao próximo.
Senão, amados, a gente não vai manifestar o evangelho. O evangelho é isso, é amar. Sim, É amém. amor, né? É inclusão, né? É chamar para perto, né? É buscar uma convivência que glorifica a Deus. Amém. Esse que vai ser o culto que glorifica a Deus. É interessante, só para complementar, Sim. a palavra de Deus diz que 2 homens subiram para orar. Um muito religioso, pagava os dízimos, as ofertas, as coisas lá e tudo mais. E aí chegou no templo lá orando. E aí orava de si para si. Um outro pecador, uma pessoa que era excluída. A Bíblia diz que ele orou, pedindo misericórdia a Deus. E Jesus disse que aquela pessoa teve a sua fé, a sua oração ouvida. Então hoje a gente precisa fazer análise. Às vezes uma criança nessa condição, uma pessoa em uma condição dessa, a oração está sendo ouvida e aquele que acha que está incomodando foi um barulho, vai ser rejeitado pelo Senhor. Né? Então nós estamos aí. Você tem muita questão novamente falando da fé aplicada, né? Isso aí. Porque assim, o senhor está falando sobre autismo, e a gente fala sobre a questão da ser atípico e também a questão da inclusão. Por que você está falando isso e qual base você tem? A base que nós temos é a palavra. É isso aí. A gente olha os 12 Sim. e a gente consegue observar que cada um tinha uma característica diferente do outro. Perfeito. E tinha mais defeitos em si do que sua própria qualidade. Sim. Entendeu? E Deus, mesmo assim, Jesus trouxe aqueles improváveis para que viesse o quê? Viesse fazer a vontade dele e foram extraordinários. Sim. Espiritualmente, segundo a vontade do Senhor. Jesus, ele fez uma seleção assim, ele selecionou pessoas improváveis, correto? Ele selecionou os excluídos. Você tem Pedro, camarada brigão, a Bíblia vai dizer que ele era iletrado, né? Ele não tinha uma capacitação. Jesus não incluiu. Você tem Judas, né? Judas, camarada, carregava a bolsa. Jesus também abraçou ele. Jesus sempre foi amigo de Judas. Judas não foi amigo de Jesus, né? O caráter de Jesus não mudou devido ao caráter de Judas. Mudou. Não condicionou, nunca é condicionado. Nunca é condicionado. Eu vou falar, o coração dele não se encheu de ódio nem amargura pela traição. Pelo contrário, né? Ele nunca se deixou ser levado. Sim, correto. Por esses sentimentos. É o nosso mestre dos mestres. Então ele pegou pessoas atípicas. Sim. Que eram rejeitadas ali, né? Pescadores, né? A base da sociedade. Porque assim, ali em Jerusalém, Israel naquela época, você tinha ali em Jerusalém a base intelectual. Jesus vai começar numa região muito longe e que ninguém valorizava, que é a Galileia, né? A Galileia dos gentios, pescadores, homens iletrados, homens que não tinham conhecimento, mas eles estavam disponíveis para o Senhor. Quando você caminha com Cristo, Jesus te transforma. Entendeu? O grande desafio é aderir ao discipulado com Jesus. Sim. Caminhar com Jesus vai nos transformar, vai nos fazer ser pessoas melhores. Só que o discipulado tem um preço, né? E quando você paga, você se torna alguém muito melhor do que o início da caminhada. Então você pega o Pedro do início da caminhada e você pega o Pedro das cartas. Antes da conversão e após a conversão? Após a conversão, você vê um homem que cresceu demais. Né? A maneira que ele se expressava ali nas cartas, ali, você vê alguém que teve uma experiência extraordinária e cresceu, e teve uma fé aplicada. Pedro viveu aquilo e cresceu, evoluiu e deixou um legado. Que coisa linda demais. Só agradecer. Eu queria aproveitar esse momento porque gente, isso aqui é qualificação de conteúdo diretamente do céu para nossas vidas. Eu quero agradecer aqui, externar minha gratidão pelo podcast. Aqui a gente tem pessoas que nos ajudam nessa caminhada. Queria agradecer os nossos patrocinadores. Pizza do Tuba, meu grande amigo Arthur aí. A pizzaria que, inclusive, pastor, benção. pizza lá. Oh, maravilha. Tem uma pizzaria lá rodízio. Lá tem rodízio. Lá tem pizza lá, frango catupiry, calabresa. A pizza que você escolher, tem lá. Pô, vou direto lá, a gente sempre tá muito lá, porque é um ambiente de família, é um ambiente cristão também. E a gente sempre tá lá com o pessoal poder celebrando. Inclusive, pastor, tá com fome? Opa, receba, hein? Eu vou ligar aqui lá pra pizzaria do Tuba, pedir uma pizzazinha pra gente aí. Mano, receba, hein? Será que vai dar tempo até o final do podcast? Acredito eu que acho.
Então, assim, queria agradecer não somente a pizza do Tua, mas também o açaí do Tique. Aí, ó. Açaí. Pô, Depois, açaí é muito bom, mano. Depois de uma Eu pizza, só quero o um meu açúcar. sem cobertura, só com amendoim. Que isso. Mano. Tem gente que sem gosta nada puro. de cobertura, essas coisas. Não, eu só quero o açaí com amendoim. Tá, vou fazer o seguinte. Vou pedir uma pro senhor. Fechou. Eu vou pedir uma pra mim. Manda, recebo, com a Porque- sorra de graça. Não é beleza? Porque que vem a mim de maneira Aqui nenhuma a gente lançarei fora. compartilha. E assim, também o açaí do Tique é também o nosso apoiador, juntamente ao Pizza do Tuba. Eles são muito dedicados e coloca Cristo também como base no seu Manda negócio. aí. Então, tem a ver com os pilares do podcast. Vamos Quero lá. agradecer também você que gosta de limpeza, você que gosta de tudo arrumadinho. Olha aí, ó. Razak, distribuidora de produtos de limpeza. Maravilha. Tanto para casa quanto para empresa. Ô, benção. Pô, de vez em quando a gente precisa de alguma coisa, só. A Razak entrega na sua residência. E se você também precisa de uma segurança privada, pastor? Prisão de segurança. O pastor é um cara importante. Né? Que isso, É um cara que tá sempre ali, bem apresentável, igual com a gente ali. A gente tem as áreas de serviços aí, segurança privada. E agradecer também aqui todos esses que acreditam no nosso projeto. Eu quero também externar minha gratidão aqui ao Espaço Nova, né? Que abriu a porta aqui para nós. E também o Henrique, que foi um dos idealizadores da identidade visual do Podcast. Tudo que vocês estão vendo aqui, caneca, tem o copo aqui. No copo vocês conseguem visualizar, ó. Tá vendo? Microfone aqui. Depois eu deixo para vocês aí o que significa isso aqui. Isso aqui tem uma profundidade absurda, pastor. Então, assim, Amém. tudo que tá acontecendo aqui é relacionado a isso. E o projeto Somos Um, ó, transformando vidas e construindo futuros. A fé aplicada é isso, é dar oportunidade para as pessoas. Sim. Pessoas que não têm, na verdade, poderio financeiro para poder ter um curso. Uhum. E o projeto Somos Um, ele dá essa oportunidade de fazer realmente alguém ser alguém na vida e ter uma carreira consolidada aí, profissional, para que venha trazer o sustento para sua família. Então, assim, só coisa boa. Nós agradecemos de coração aí os nossos patrocinadores. Show de bola? Maravilha. Pastor, vamos seguir aqui rapidinho? Vamos sim. Tá muito bom esse bate-papo, tá gostando? Maravilha. Tá mano. tranquilo? Glória a Deus. Dá pra gente ficar a noite toda A aqui? gente vai de glória em glória. Falando da palavra, De vai glória em fluir. glória e de quê? De vitória em vitória. Glória em glória. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre evolução e legado? Maravilha. O homem, ele evolui? Sim ou não? Sim, sim. A gente foi chamado para crescer, né? O homem, ele precisa, de fato, um homem que é um homem de Deus. Não tô falando qualquer homem. Ele precisa deixar legado? Sim, sim. Não Esse tem legado ele sucesso tem que sem ser legado, né? negativo ou positivo? É isso aí. Diz que a única coisa que volta do túmulo é isso, né? É o legado, né? O nome, né? Aquilo que você fez. Exatamente. Então, eu queria, assim, pontuar com o senhor o seguinte. O que essa jornada toda, do início, da sua caminhada, desde os meninos, até agora, mostrou sobre dependência do Senhor na vida de vocês? Sem sombra de dúvida, nós cada vez mais precisamos depender. Porque assim, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu acho que o Senhor já me chamou dentro dessa condição aí para mostrar que Ele pode usar qualquer um, até a gente, né? Isso era improvável? Era improvável, ainda mais dentro de uma condição como essa, né? A gente, como que vai ser agora? Sim. Mas Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, né? Começou liderando células, aí foi avançando, e aí a chamada pastoral, e em tudo isso vem junto com esse desafio com os meninos. Sim. De conciliar terapia, vida do lar, né? E crescer. Assim, quanto mais você é dependente, você se lança. Porque eu aprendi que a minha força vem do Senhor. Também. Né? E se Ele nos chama, a gente procura ser fiel a Ele e assim a gente vai indo. E em relação a crescimento, é uma decisão, tá? Crescer é uma decisão. O homem ele vai crescer biologicamente. Querendo ou não, você vai estar numa condição, daqui a pouco estar em outra. Agora, em outros aspectos da vida,
é uma decisão. Sim. Crescer é uma decisão. De acreditar em projetos, de viver em Deus. Tudo isso é uma decisão. E se você não se lança, você sempre fica naquela expectativa. Tem que aplicar para evoluir. Entendeu? É acreditar, avançar. É aquilo que a gente sempre busca compartilhar. Né? Faz curso, avança, uma faculdade, acredita nos projetos. Às vezes a gente fica muito pegado no aspecto assim, vai dar errado. Mas como você sabe que vai dar errado se você não tentou? Eu acredito que todo projeto que você busca desenvolver, que você se aplica, que você se dedica, por mais que o resultado final não seja o esperado, é um degrau de crescimento. Sim. Ninguém chegou lá no topo Em vão. sem os degraus. Sim. Né? O camarada que inventou a lâmpada, ele tentou várias vezes e nesse percurso ele foi crescendo. Então, muitos dizem que o mais importante é o percurso do que o topo. Entendeu? Então, assim, se você não acreditar em você, se você não buscar avançar, fazer a sua parte, que existe um pensamento muito errado, né? Não, Deus vai me abençoar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Minha parte não anula a parte de Deus. Sim. E aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Capacitação, preparação, dedicação, acreditar, lutar, isso tudo é minha parte. Se eu não fizer, o Eterno não vai fazer. E o Eterno nos chama a isso. A crescer, a acreditar, a avançar. Entendeu? A cultura do reino de Deus nos impulsiona a ir adiante. Então a gente não pode ficar... Porque muitas vezes, eu vim de uma condição tal, eu não vou poder chegar em tal lugar. Isso é mentira. Sim. Você pode ir aonde você quiser, desde que você prova trabalhe. viva disso, né? É isso aí. O senhor, quando aceitou a Cristo, o senhor não era formado em nada ainda? Não. O evangelho que me impulsionou a estudar. O evangelho, ele tem esse poder. Né? Quando você está numa igreja bíblica, uma igreja que vive a palavra, você é muito impulsionado a crescer. Sim. A Bíblia, em termos pedagógicos, ela é um livro maravilhoso de história, de crescimento, e ela te impulsiona a crescer. Quem é cristão... Assim, o senhor falou sobre algo importante. A Bíblia, ela é realmente uma direção, assim, que tem dentro da pedagogia, que tem ricos conhecimentos ali. Então, ela acaba sendo reconhecido por quem é cristão e por quem não é? Sim. A Bíblia é um documento histórico, né? Sim. A Bíblia é um documento histórico. Então, assim, você tem ali a arqueologia comprovando os eventos que aconteceram. Você, no passar do tempo, você vê que as instruções de Deus fazem bem à sociedade. Quando você pega ali o Pentateuco, você vê várias instruções de Deus para a sociedade. Sim. Hoje são coisas que são aplicadas, entendeu? Em amparo os mais frágeis, entendeu? Em solidariedade, justiça social. Tudo isso já tinha lá na palavra. A Bíblia é muito atual. Interessante que no Pentateuco, o Senhor vai falar assim, ó, quando você fizer a sua colheita, deixa uma parte para os pobres da terra. Olha só a visão de Deus. De você ajudar. Na parte da ecologia, olha só. Sim. Você vai plantar durante 6 anos. Mas você vai deixar a terra descansando. Olha só a ecologia de Deus. 1 ano vai descansar. Você deixa a última fileira para os pobres. Você deixa a terra descansar. Você tem o ano do jubileu, que era da libertação. Né? Se alguém servisse você teria que libertar aquela pessoa. Não manda aquela pessoa de mãos vazias. Então a Bíblia é extremamente atual. E é um documento histórico. É a verdade de Deus através da história. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Amém. Entendeu? Porque assim, partiu assim. Nós temos a queda. Deus cria o homem, traz o primeiro casal no jardim. O primeiro casal tinha tudo. Só que Satanás, ali, ele traz uma proposta. Mas, pastor, se Deus é bom e Deus sabe de tudo, por que Deus permitiu, então, o inimigo entrar ali? Porque um Deus livre gerou seres livres. A adoração nunca é forçada. Deus não força ninguém a adorá-lo, a buscá-lo. Ninguém. E quem é pai sabe disso. Você pode ter um filho, o filho pode ser alguém bom e pode ser alguém ruim. Mas essas possibilidades não te tiram a vontade de ter filho. Verdade. Compreende? Então, nisso, Deus criou a humanidade.
com a proposta o quê? De comunhão. O Senhor vinha ali no jardim, se apresentava para aquele primeiro casal, buscava, e o Eterno falou, você vai ter que proteger e cuidar desse lá aqui, ó. Você pode mexer em tudo, menos isso aqui. Porque no dia que você mexer nisso aqui, ó, você vai perder a comunhão comigo. Só que o inimigo sagaz chegou lá e falou, se você mexer nessa árvore aí, você vai ser como Deus. Você vai poder criar leis. Você vai poder se determinar o seu destino. E aí o homem falou, se eu comer isso, eu não vou precisar mais de Deus? Eu não vou precisar esperá-lo? Então eu vou lá. Só que era mentira, né? E a partir daquele momento o homem perde sua comunhão com o Eterno. É muito parecido esse sede de independência com o adolescente, né? Sim, verdade. O adolescente fala, não, eu quero fazer 18 anos. Quando eu fizer 18 anos, tá bom. Então, assim, o primeiro casal, ele cai nessa mentira. E aí depois, quando você chega na vida adulta, você fala, poxa, era bom quando eu tava na casa dos meus pais. Não queria essa vida novamente. Não quer. E aí, por que eu tô falando isso? Porque Deus estabeleceu o plano da redenção. E esse plano, ele passa por uma família. A família de Abraão. Sim. Quando a gente fala de Israel, a gente tá falando da família de Abraão. Essa família, ela vai ganhar a aliança. Nessa família, que o Messias vai surgir. Amém. E aí, Deus é um Deus de improváveis. Quando acontece, é assim, pastor, eu já concluí o raciocínio pro senhor aí. Lá no início de tudo, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, já aponta para Jesus. É o próprio evangelho, o mini evangelho ali. Já começa ali o plano de redenção. Começa ali. Que era a questão de Cristo redimir a humanidade, né? Sim. Trazer de novo por jardim. Então ali é uma promessa. Um dia, alguém vai esmagar a serpente e vai fazer com que a humanidade volte para o jardim. Então isso ficou na memória deles. E Deus começa a executar esse plano através de uma família. Atípica, porque eles eram idosos. Atípica já começa como se fosse a evolução mesmo, né? Isso aí. Começa lá atrás. Aí cada família que vai passando vai deixando um legado, vai deixando um direcionamento. Aí eu vou chegar lá na Bíblia, na palavra, na importância. Por quê? Porque você tem essa família que vai ter o filho. Sim. E tem Isaac. E aí daqui a pouco tem Jacó. Todas essas histórias. E aí você tem José, que vai levar eles para o Egito. Daqui a pouco você tem um salto de 400 anos. E aquela família de 70 pessoas já está num grupo de milhares. Ok? E aí você tem Moisés, levantado por Deus, como um paralelo de Cristo no processo de libertação do povo. Ele vai tirar aquele povo do Egito. Jesus tira o povo do Egito espiritual, debaixo de Faraó, do inimigo. Então você tem os paralelos. Então quando a gente chega em Moisés, existe a necessidade de se escrever a história do povo. Todo povo tem que ter uma história. Sim. E todo povo tem que ter uma lei. Amém. A lei vai nortear o povo. Então Moisés, inspirado pelo Senhor, começa a escrever primeiro a história do povo em Gênesis. Essa questão da organização de Deus. Isso aí, da nação. Aí eu vou chegar na Bíblia. Por que da Bíblia? E aí você tem o Êxodo, que vai contar esse período da saída. Você tem um Levítico, que vai contar como que esse povo é um manual de instrução. Como esse povo vai se aproximar de Deus? Desse Deus que é santo. Né? Você tem que ter uma maneira de se aproximar de Deus. E ali você tem o Números, o período do deserto. E tem o Deuteronômio, que é o final do ministério de Moisés, quando ele faz uma segunda lei, né? Ele chama o povo novamente para reavivar a lei. Por que eu estou falando isso? Porque isso ficou escrito. Sim. Mas em cima do que Moisés escreveu, existe uma leitura mais profunda. Quando você começa a olhar na história dessas pessoas, um quebra-cabeça que aponta para o Messias. O mesmo Moisés é uma figura do Messias. José é uma figura do Messias. Então, o que faz da Bíblia ser um livro extraordinário é que ela foi inspirada por Deus e essas trajetórias apontam todas para uma pessoa só, que é Cristo. Amém. Todas as pessoas. Isso que é a diferença da Bíblia, dos outros livros daquela época. Existiam outros escritos? Existiam. Mas esses outros escritos não eram inspirados pelo Espírito Santo, que faziam com que nós enxergássemos o Messias nele. Então foram selecionados livros, e esses livros montam um grande quebra-cabeça que aponta para Cristo ao longo da história. E essa leitura, que para eles tinha um aspecto, para nós hoje tem um outro aspecto. Quando eu olho a história de Moisés, quando eu olho a história do povo no deserto, eu olho a nossa história aqui. Sim. Hoje nós vivemos
uma história de um deserto espiritual. Eles queriam chegar num local geográfico. Nós queremos chegar na Nova Jerusalém. E aquilo que aquele povo errou lá, eu não posso errar aqui hoje. Sim. Eles caíram na idolatria, caíram, né, no egoísmo de tantas coisas ruins. Eu preciso, calma aí. Aqueles que eles erraram lá, eu não posso errar hoje aqui, porque eu quero também chegar num lugar de descanso na Nova Jerusalém. Então a Bíblia é o nosso parâmetro, é a nossa regra, é a nossa fé. Nós precisamos meditar na palavra de noite e de dia. Glória a Deus. Isso é muito Amém? forte, pastor. Bem, estamos aí para falar. Falou da palavra, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Mano. Aí é a palavra aplicada na vida real, É né? isso aí. Porque se eu falou sobre a questão da palavra, passo a passo, quebra-cabeça, as histórias se encaixando uma com as outras, né? Isso aí. Até chegar a Jesus. Perfeito. Após Jesus teve, né? As cartas. Exatamente, aí as obras que os apóstolos, a pequena, sim. o começo, a igreja, os pequenos cristos, né? Que realmente fizeram aquilo que era a vontade do Senhor para aquele momento e até hoje, né? Perfeito. Não é à toa que começou Isso. e chegou até nós. Sim, e de nós iremos passar. E eu vou falar, a história da igreja... Já entra o legado aí, né? Já tem o legado de Cristo, né? Porque assim, Jesus não escreveu nada, né? Quem escreve são os discípulos, né? O legado dele... né? E o legado dele é tão forte, assim, uma coisa assim extraordinária, que 30 anos depois, a memória do que Cristo fez estava viva. Que o primeiro evangelho escrito por Marcos ali, em torno de 30 anos depois, né? Sim. João Marcos, um rapaz também que era um improvável, ele tem uma atitude assim extraordinária. Ele começa a anotar. E a gente sabe que naquele período ter folha e caneta era uma coisa muito cara, né? Uma folha para anotação era caríssima. E aquelas pessoas se doaram para aquilo e fizeram os registros. E a igreja ela começa de uma maneira assim muito, muito atípica, né? Um pequeno grupo de pescadores da Galileia, pessoas que não tinham muito conhecimento, mas elas foram revestidas de poder. Elas viveram coisas extraordinárias. De 120, foi para 5, foi para 8 mil. Daqui a pouco eram milhares de pessoas. A ponto do Império Romano, que não se importava com as religiões dos povos, sim, começou a perseguir. Porque aquele novo grupo, ele tinha um novo senhor, tinha um novo Quírios, que era Cristo. Aquele grupo não se curvava à injustiça. O que marca o início da igreja é o sangue dos mártires no Coliseu. Aquelas pessoas eram capturadas, perdiam seus bens, chegavam no Coliseu. Olha que coisa profunda. Os historiadores dizem que elas cantavam e elas eram martirizadas ali. E aquele testemunho, aquela aplicação de fé, era algo tão profundo que aquele povo começou a olhar e falar assim: nós não temos algo parecido com isso. Quem é esse Cristo? Que as pessoas perdem tudo por eles e ainda assim celebram. E ainda assim ficam alegres. Então, assim, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Viver, aplicar a fé. Porque o evangelho, diferente de outras crenças, ele tem uma questão: você precisa viver. Não existe evangelho de teoria. Jesus vai condenar. Tiago vai falar isso: a fé sem obras é morta. Não adianta só ser um simples ouvinte. Tem que ser praticante. E quando a gente vive a palavra, a gente vai gerar frutos para a glória de Deus. Jesus nos chamou, não para discutir, mas para testemunhar. Não é testemunhar a história bíblica, não. Testemunhar o amor. Jesus falou: você tem que amar o próximo. Hoje, onde eu trabalho, eu tenho que amar o próximo. Sim. Jesus nos chama para ser íntegro. E no meu ambiente de trabalho, na minha casa, eu preciso ser íntegro. E eu fico muito feliz, porque eu consigo levar colegas de trabalho para a igreja. Já levei vários. Já levei para o nosso encontro com Deus. Porque eu tenho algo dentro de mim. O João que é na igreja tem que ser o João que é na escola. Em todos os lugares. E o João que é na escola é o João que está dentro de casa. Sim. Eu não posso ter duas faces. Eu tenho que ser inteiro, é íntegro. Ser íntegro é isso. De repente, essa é a grande crise do evangelho hoje. Pessoas que têm nomes num lugar e no outro não. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou na igreja. Eu não posso ser alguém diferente. Eu não posso ter duas faces. Não. A gente sabe que a jornada cristã é uma jornada de libertação. A gente sai de um sistema de valores para outro sistema de valores.
E o que me faz sair de um sistema de valores para outro é a libertação do Senhor, é o Espírito Santo. Se antes eu mentia, se antes eu enganava como instrumento, agora não. Agora eu oro, começo a pedir a Deus, Deus vai me libertando. Minha maneira de falar, minha maneira de pensar. É assim, o que você vê de bom em mim não é por causa de mim, não é por causa do Espírito Santo. Porque em mim mesmo não há bem algum, como o Paulo falou. Sim, verdade. Mas é a graça. Amém. É a graça de Deus que nos reveste. Estou falando isso porque de repente tem alguém que nos assiste, que está preso em muitos vícios, uma vida difícil, a graça de Deus pode alcançar seu coração, você pode ser liberto. Qualquer um pode ser transformado. Amém. Desde que se curve a graça de Deus, se permita caminhar. Jesus quebra todas as cadeias. Não tem uma pessoa nesse planeta que pode dizer assim, ó, não tem jeito para mim. Existe esperança. Existe um Deus que deu o melhor que ele tinha para resgate. As pessoas não vão a Deus porque elas rejeitam a graça. Mas não há nada que alguém faça que não possa ser liberto pela palavra de Deus. Quando nós nos curvamos, Jesus nos liberta. Jesus nos transforma. Amém, e nos faz ser nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então qualquer um que está assistindo pode ser uma nova criatura. É buscar. É fácil? Lógico que não, mas é entrega. É palavra, é oração. Isso nos transforma. Isso nos faz ser pessoas diferentes. Isso que é evangelho na essência. Aleluia. A transformação, nessa metamorfose que Paulo fala que tem novamente, Romanos 12:2. Sim. Isso que é a essência do evangelho. A gente tem a mente de Cristo. Antes era de um jeito, agora é de outro jeito. É transformado pela que palavra tem essa do que eu Senhor. falo, a transformação, pastor. Tem uma grande diferença entre mudança e entre transformação. Sim, sim. Qual é essa grande diferença entre a mudança e a transformação? Essa palavra, né, a metanoia, que Paulo vai utilizar ali, porque mudou. Você botou um objeto num lugar, tirou para outro. É mudança. Aqui Paulo está falando que está mudando uma natureza. Faz alusão à metanoia, né? Aquela largata é a borboleta. A borboleta não volta mais a ser largata. Mudou a natureza da pessoa. Não é assim, poxa, eu vivia num aspecto da vida e agora eu vou tendo um pensamento positivo, eu não faço mais isso, eu não faço mais isso. Não é isso, não. É aquela pessoa que vive no vício e aí ela é transformada por Cristo e ela não tem mais prazer no vício. Ela olha pro vício como uma perda de tempo. Fala, não quero mais isso. Eu te ofereço isso, isso, aquilo. Não quero não. Eu não encontro mais prazer nisso. Eu encontro prazer na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é o evangelho, isso é a transformação. Sim. Mudar não, você pode mudar o estilo de roupa, né? Vários aspectos. Mas transformação, algo que o Espírito Santo produz dentro do homem, ele vai quebrar as cadeias. E você não vai sentir mais prazer naquelas coisas. Sim. Você se afasta. Porque aquilo te fez mal. Amém. Quando o Senhor fala de pecado, quando o Senhor fala de muitos aspectos da nossa vida, ele está nos protegendo. Uma vida desregrada em bebida destrói saúde, família, relacionamentos. Deus fala, se afasta daquilo que tira a tua sobriedade. Correto? Quando Deus fala de egoísmo, ele fala de compartilhar. Então, a palavra de Deus não é que Deus... Muitos acham assim, não, Deus proibiu de você ter o melhor dessa terra. Não é, são coisas que te fazem mal. Sim. A prostituição vai acabar com a sua vida. Porque hoje nós temos tantos problemas familiares de saúde, a prática da prostituição. Então, assim, o que o Senhor tem para nós é uma proteção. Sim. E quando a gente se curva a Ele, a gente vive melhor. Amém. A palavra do Senhor nos chama a viver melhor. Né? É um caminho. A salvação é um ato, mas a libertação é um processo. Todo dia eu preciso olhar a palavra e buscar me render à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que aula, queridos. Que aula, hein, pastor? Graça, graça. Isso aí tá vindo do céu para nossas vidas? É graça de Deus. Então, o que nós conversamos aqui foi do altar. Ih, pastor. Chegou a bênção, hein? Será que é pizza? Vamos lá. Ih, chegou a boa aí, ó. Maravilha. Que coisa linda. Senhor, obrigado, papai. Meu Deus do céu. Valeu. Valeu, Tuba. Obrigado aí, mano. Bênção. Coisa linda aí, pastor. Abre aí, Varão. Qual o sabor que o senhor gosta? Pô, Varão, o sabor que tá aí é o nossa bênção. Ih, rapaz. Ô, terra! Vamos encerrar. Vamos encerrar logo. Obrigado, meus irmãos. Valeu.
Muito obrigado. A comunhão nos espera aqui. A comunhão não para aqui na mesa. Opa! Ih, varão! Tem a sobremesa aqui. Rapaz, que açaí abençoado aí. Vou falar, eu gosto de açaí, hein? Pastor, Meus tem que amados encerrar esse irmãos lá do podcast Tique lá, obrigado, hein? Valeu mesmo, ó. É agora. pastor, Senhor. esse papo. Não dá, pastor? Que isso, mano? Uma cobertura. Morango aqui, meu amado. Ai, camarão. Que isso? Aí, Nutella, morango, leite em pó, coisa linda. A pizza que eu Que mais gosto, isso? franca tupiri. Maravilha. Pastor, vamos terminar logo esse podcast aqui. Bom, acabou. Valeu, meus Valeu, irmãos. tamo Fica na junto, paz tamo aí. junto aí. Comunhão não para aqui. É isso, pessoal. A gente vai tirar essa pizza daqui agora, porque não tem como, Sim, né, pastor? pode. Conversar com essa pizza Poxa. aqui. Mas a gente agradece demais aí o açaí do Tique, a pizza do Tuba. Daqui a pouco, quando terminar, pastor, a barriga vai parar de roncar, hein? Maravilha. Coisa linda. Bênção pura. Deu até mais fome, né? O quê? Maravilha. Pergunta pra poder te fechar aí, considerações finais. Beleza, pastor? Vamos lá. Ó, hoje a fé de vocês é um sentimento, uma estrutura. E é aplicável para qual área da vida? Hoje é a nossa fé. Qual a mensagem que o senhor deixa aí pra aqueles que estão nos assistindo essa noite? É a nossa base da nossa vida, né? E cada dia mais a gente busca conhecer o Senhor, se voltar para o Senhor. Nós não somos melhores que ninguém. Quanto mais a gente caminha uma jornada com Deus, mais a gente é cobrado, né? Então, assim, a gente está aqui não numa soberba, mas numa humildade, entendendo que Cristo pode nos transformar. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, aqui eu estou aqui numa simplicidade, falando da palavra, que a palavra pode transformar, a palavra pode nos fazer viver muito melhor. E se eu posso deixar algo, é que entregue sua vida ao Senhor, confia nele, ele está agindo, tenha paciência. Deus tem processos, Deus tem promessas, mas tem processos. As promessas passam por processos. Quando eu olho a vida de Abraão, eu vejo isso. Quando Deus promete para ele, ele queria agora, mas não era agora. Quando eu olho para a vida de José, que tinha sonhos, que tinha coisas lindas, Deus teve um processo para ele. Ele era príncipe na casa do pai dele. Ele é traído pelos irmãos. Ele é vendido não é por pessoa estranha, não, irmão. É pelos irmãos dele. Vai para uma terra estranha. Serve em casas. É injustiçado. Mas nada fugiu do controle de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nada foge do controle dele. José lá na cadeia. José é esquecido pelos homens, mas estava sempre sendo lembrado pelo Senhor. E num dia, meu amado, eu imagino José lá na cadeia fazendo as atividades que devia fazer. Um dia alguém chega lá e fala assim: José, eu tenho uma notícia para você. Aconteceu algo que ninguém sabe explicar, porque o governante mais importante dessa terra quer te ouvir. Só Deus pode fazer isso. Tirar alguém do anonimato e colocar entre os grandes. José um dia acordou na cadeia e naquele mesmo dia ele dormiu no palácio. O Deus de processos é o Deus de promessa que muda, que transforma, que faz o impossível acontecer. José foi transformado, José viveu o extraordinário por causa de Deus. Então assim, permaneça firme, não se afaste. Tá difícil? Coloca um louvor, chora diante de Deus. Tenha uma boa comunhão fortalece, isso vai fazer com que você vá adiante. Eu quero só encerrar, agradecer a Deus pela vida do Gabriel. E a gente tem uma história bonita, né? Eu participava de uma célula, eu acho interessante a gente compartilhar isso, né? Sim. Eu participava de uma célula, e aí os irmãos, com muito carinho, no dia do meu aniversário, compraram uma roupa pra mim, que eu usei até o final. E a camisa não deu, e aí eu fui trocar. Quando eu fui trocar a camisa aqui no centro de Nova Iguaçu, eu me deparo com o Gabriel Caetano, voltando do Evangelho, no início da caminhada, e aí a gente começa a conversar, e eu falei: ei, Gabriel, quando a gente vai começar o trabalho da célula? E aí ele falou: pô, pastor, eu tenho um espaço. Eu falei: se você tem um espaço, eu vou começar. E a gente começou ali, né? O GC abençoado, foi indo que se transformou na igreja, que a gente tá lá, de portas abertas lá, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas assim, a gente louva a Deus por essa caminhada. E hoje a gente tá aqui, Gabriel. Glória a Deus. Quem imaginou, né, Barão? De lá de trás, chegar aqui, e a gente nem imagina onde Deus vai nos levar, né? Amém. Só agradecer, mandar um beijo pra minha esposa, pros meus filhos. Vamos adiante aí. Um beijo pra Igreja Batista Nova Filadélfia,
lá em Comendador, Jardim Paraíso, Campo Grande, aonde mais estiver, a gente tá aí. E é só o... Começo, isso é só o começo. Pastor, eu quero te agradecer pela oportunidade. Amém. Alegria minha. Além de ser um pastor que eu admiro, como pastor, como pessoa, como marido, como amigo, tá? Essa mensagem poderosa que pôde tocar o seu coração, compartilha. Nos siga nas redes sociais. Vamos lá. Temos aí YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, Podcast. Curte, compartilha e se inscreva no nosso canal para que Deus venha abençoar a tua vida através da nossa mensagem aqui. Pastorzão, Deus te abençoe. Vamos lá. E tamo junto. Isso é só o começo. Podcast, voltar à vida real.